Bem-vindo, Joaquim Sobreiro Duarte. Olá, boa tarde. Olá, Gera, boa tarde. Um gosto, naturalmente, poder estar aqui contigo nesta tua sala, neste teu espaço. É, é, é um gosto e para mim é um privilégio. É um privilégio poder estar contigo e com as pessoas que te acompanham e que te dão também e que tu dás a tua energia. É mesmo recíproco. E para nos localizarmos e para as pessoas nos ficarem também a conhecer como é que estes dois seres humanos um dia se cruzaram e hoje estão aqui passado alguns anos, porque nos cruzámos em 2017, num contexto profissional. Eu já fiz muitas coisas, o Joaquim também já fez inúmeras coisas, ele ainda mais do que eu, porque Isso é vida, a isso é vida. idade, a idade já é outra, portanto a sabedoria também já é outra. E então nós cruzámos-nos num contexto profissional. Eu trabalhei numa escola de condução durante 2 anos, e um dia o Joaquim foi-nos dar formação, e a formação era algo que me fez apaixonar e que me continua a fazer apaixonar, que é o desenvolvimento humano, e era sobre motivação. E cruzámos-nos, e a partir do momento que nos cruzamos, ficámos na vida um do outro. Que às vezes cruzamos-nos e não ficamos na vida uns dos outros, somos passagens, mas o Joaquim ficou na minha vida e eu fiquei na vida do Joaquim. E, portanto, tenho o privilégio de estar na presença dele neste dia tão especial, que é uma gravação para o meu podcast que se chama O Rasgar. E fazia-me todo o sentido convidar o Joaquim, porque o Joaquim é uma pessoa que eu admiro muito e ele já teve muitos rasgares na vida dele, em que para mim são inspiração e tenho a certeza que vão ser inspiração quando as pessoas nos ouvirem, te ouvirem. Então vou-te perguntar, Joaquim, quem era o Joaquim, depois desta introdução, quem era o Joaquim antes deste rasgar? Porque hoje é um Joaquim diferente. Sem dúvida. As perguntas nunca são difíceis. Às vezes as respostas é que o são. É difícil encontrar as respostas. Para já, era um ser humano completamente envergonhado, porque, e hoje diz-se mais, introvertido, mas na altura, isto estamos a recuar há alguns anos, ao século passado, a meados mais do meio do século passado, estamos a falar ali nos anos 60, eu nasci em 1958, para ficar tudo muito claro, e o que é que acontece? E era alguém que tinha sido educado e bem, e bem, com um propósito muito interessante, que era de eu ser a melhor pessoa do mundo. No entanto, a forma, provavelmente na altura, não foi a melhor, não era a melhor. Era a daquele indivíduo que não tinha jeito para fazer nada, nunca há de ser nada na vida, tens que trabalhar, tem que fazer, e tudo isto foi incutido com uma boa intenção. E a intenção era maravilhosa. No entanto, isto fica colocado em nós próprios, ou seja, fica num processo tão automático e inconsciente que a qualquer momento da nossa vida ele vai despertando sempre. Ele vai despertando, vai chegando lá e aparece um clique que vai fazer isso. E efetivamente foi esse Joaquim que a entidade, a identidade, melhor, a identidade eh, era alguém que não sabia bem o seu caminho e que foi sofrendo desafios. E que foi sofrendo desafios. E ele que, se me perguntassem o que é que eu queria ser quando fosse grande,
Eu não sabia, não tinha essa noção. Porque no meu processo consciente, lá dentro, era aquele indivíduo que, olha, seja o que for, porque eventualmente tu até nem tens jeito para fazer nada. Tu não tens jeito para nada. E foi este o processo. Um processo, nunca, não fui, na altura, uma pessoa muito, muito dedicada a estudar, porque aquilo que me foi sempre incutido foi o trabalho. Trabalho. Trabalho era a coisa mais importante que existia. Por isso, com 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu tinha que fazer alguma coisa. Estudar, ou a escola era basicamente uma obrigação ou um acessório àquilo que tinha que acontecer na altura. E era formar alguém que o esforço físico, o trabalho, a dedicação, não pode haver diversão, não pode haver nada disso, e isso terá que ser. Foi muito interessante. E hoje, e há alguns anos atrás, eu estou grato por tudo isso. Porque isso me levou a ser o ser que sou hoje. E acreditem que tudo aquilo que nós passamos é muito importante para a construção do nosso ser. Uhum. Eh, Tu podes ter coisas que não gostas, coisas que achas que não mereces, mas está presente algo que é aquilo que tu estás a precisar naquele momento. E nós às vezes acontecem-nos coisas que não são boas, nós não gostamos, não desejamos, mas acreditem, é aquilo que nós estamos a precisar no momento. Quando nós encaramos com o sentido de utilidade, que hoje eu posso lhe dar o sentido de utilidade, é fantástico. E eu encontro este sentido de utilidade. Aliás, encontrei, não estava desperto para ele, e acreditem, 1998, e isto já lá vão 26 anos, ou coisa do género. Era aí que eu queria pegar nesse fio que tu estás aí a deixar, e ia-te perguntar em que momento é que tu agarraste na tua introversão, não é? Em que momento é que tu agarraste naquelas palavras todas que tu foste ouvindo, não tens jeito para nada, hum, és introvertido, muitas coisas que tu ouviste. Em que momento é que tu sentiste que era para rasgar? Sim. E eu estava a falar em 98, mas com a questão que colocaste, eu vou recuar mais uns anos. E o que é que acontece? Há pessoas à tua volta que tu vais encontrar que te vão ajudar a ver aquilo que tu não vês em ti. E eu tive esse privilégio, isto recuando ali a 1979, sensivelmente, sim, 79, 80, quando alguém, e eu que era, na altura, era um trabalhador físico, não é? Utilizava o físico no trabalho, naquilo que fazia nessa altura, porque era aqui que era importante, e houve alguém que um dia me pôs uma perspectiva e me fez um desafio para eu ser instrutor de condução. E que faz-me este desafio, isto em 1979, 79, 80, que depois a parte prática passou a 80. E quando aparece isto, a primeira coisa que me aparece em mim foi isto não é para mim. Não é para mim. Mas eu, mais com a persistência, e tenho que estar grato a essa pessoa, com a persistência que ele fez, o que é que eu começo? Eu começo a dizer assim: será que ele tem razão? Será que isto? E tu na vida, e acontece-me, quando tu passas esta parte, aparece uma coisa que é o medo. Medo de fazer, e quando nós somos mais introvertidos, nós temos medo de fazer má figura. Aquele medo de fazer má figura. E o medo é muito importante, atenção.
Eu gostava de deixar isto claro. Não é negativo tu teres medo. Agora, como é que tu ultrapassas isto? É preciso ter uma coisa que eu, no meu ponto de vista, se chama-se coragem. A coragem que vai vencer isto. E, porque, e começas a acreditar não em ti, foi como aconteceu, não acreditei em mim, acreditei sim nas pessoas que estavam ao meu lado e especialmente naquele cavalheiro. E ele é que foi-me pondo coisas e eu digo assim, olha, epá, o homem, se ele está a acreditar em mim, deixa-me ir. Eu fui um bocadinho tive que ter a coragem de me levantar, ao fim e ao cabo, em termos metafóricos, mas levantar-me e ir em frente. E foi aí que eu comecei a despertar e a ter ali, e a perder, e começar a trabalhar com mais pessoas, e estar ali e digo assim, epá, será que... E foi nessa altura que eu comecei, que eu retomei a estudar à noite. Porque era nessa altura, porque eu digo assim, agora, epá, tu precisas de ter algum tipo de competências ou de conhecimentos, chama-lhe o que quiseres, para depois tu avançares, né, com tudo isto. E então, lá vai, fui, mas sem saber o que é que ia estudar. Atenção, isto era importante. Sem saber o que é que ia fazer, fiz o curso complementar de eletrotecnia, que era uma coisa que não, epá, não, se me perguntares para quê, eu não sei. E simplesmente eu ia naquele caminho, porque era o caminho que eu ouvia sempre em casa e à minha volta, que era aquele caminho de tens que fazer uma coisa, tens que fazer, tens que ter força física, tem que haver ali uma parte. E então lá vou. E foi aí. Este foi um pequeno degrau. Atenção, este foi um pequeno degrau que me levou a acreditar um pouco. E eu vou contar isto, se calhar, não sei se publicamente é a primeira, não interessa, o que é, a vez que é, eu até 1979, 80, eu era o Joaquim. Naquele momento que eu passei, eu deixei de ser e criei outra identidade, ou me foi criada outra identidade, que era o Duarte. E aqui, reparem, eu gostava de partilhar isto só neste sentido, perceber que o Joaquim era o introvertido, aquele indivíduo que não sabia, que não fazia, que não sei quantos, depois o Duarte não, já era um indivíduo com outro tipo de... Como é que nós, no mesmo corpo, conseguimos ter estes dois... não é? Estes dois... Tu encontraste um Duarte dentro de um Joaquim, porque estão bem Exatamente. interligados. Isso. Mas continuava, uma coisa que é curiosa, continuava a estar lá a própria identidade do Joaquim. Aquela identidade que ele fazia um esforço. Isto era tudo em esforço. Atenção. Tudo em esforço. E nós temos que ter esta noção disto. Eu, quando depois, mais à frente, e passando ali em 98, quando me proporcionam, me desafiam mais um desafio, não é por mim, são os outros é que veem em mim, eu nunca vi isto, me convidam para começar a dar formação a instrutores. E quando me desafiam aí, o que é que vai acontecer? Acontece, passa a haver outra identidade, que é uma coisa gira. Que eu hoje, se calhar, aqui há alguns anos atrás, eu não partilhava isto. Não, é? Não me sentia à vontade para o fazer. Começa a haver outra identidade. E a identidade do Sobreiro Duarte. E esta identidade já era do indivíduo que tinha subido algo, mas quem o transportava era o Joaquim. Tímido, envergonhado, que não acreditava nele próprio. Porque até aqui, tanto o Duarte como o Sobreiro Duarte, era alguém que os outros acreditavam. Eu andava a transportar alguma coisa que eram os outros que acreditavam nele. O Joaquim não acreditava. Inclusive, posso partilhar isto, que quando alguém me tratava por Joaquim, eu sentia-me mal. Eu sentia-me mal. Porque era o despertar daquele indivíduo
com introvertido, incompetente, aquelas coisas todas. Era ao despertar isto. Havia um termo, e isto é interessante. Eu só estou a partilhar isto porque acredito que quem nos escuta pode se identificar com algumas coisas destas, com alguns caminhos destes. Por exemplo, havia, e ainda hoje existe, mas havia na altura, pessoas que me tratavam por Kim, que era da escola, estás a ver, aqueles pequenitos. E então, esse aí, eu ainda me confortava com isso. Ainda era. Agora, tratarem por Joaquim, eu de certeza que fazia uma cara muito esquisita. Eu criava não criava empatia, criava um afastamento. Porque estavam a despertar aquele que não tinha confiança, que era o introvertido, que era aquelas cenas todas que. E enquanto que o Duarte, e depois o Sr. Duarte, então esse mas já tinha outro caminho, mas quem é que o despertou? São os outros. Os outros é que acreditavam nele. Não era ele que acreditava. Não sei se está a ser clara esta minha mensagem. Está a ser tão claro estava-te a ouvir com tanta atenção que estava a ouvir-te e estava a integrar em mim. E estava a pensar como é que me foi apresentado o Joaquim Sobreiro Duarte. Vem aqui um formador que se chama Joaquim Sobreiro Duarte. É engraçado. Foi-me apresentado com os teus 3 nomes. Hoje tu consegues ligar esses 3 nomes. Esses 3 nomes estão ligados dentro de ti, certo? Sim, sem dúvida. Não existe nenhum afastamento entre o Joaquim, o Sobreiro e o Duarte, correto? Tu conseguiste integrar os 3, as Ora tuas bem, identidades. estas 3 identidades. Mas isso foi um trabalho. Eu não dizia. Foi um trabalho simples, mas difícil. Não é? E eu gostava de separar aqui duas coisas que às vezes nós confundimos, e no meu ponto de vista as coisas são simples, mas o simples não significa que não tenha que ter trabalho e que não seja difícil. São duas coisas. O processo é simples. Então eu tive que, e isto já lá vão, pronto, ali 98, 2000, o que é que eu faço? Eu ali tinha que ir, eu comecei, porque isto entra tudo em esforço. E andar em esforço, estás a ver? Anda a esticar sempre. Anda a esticar sempre. Anda muito a esticar. Então eu tinha que integrar em mim o acreditar. Aquilo que os outros viam em mim, eu tinha que o integrar em mim. Porque se eu não o integrasse em mim, eu continuava em esforço. E então, o que é que eu faço? Fui depois aproveitar e fui estudar à noite, fui fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, e depois ali é que me começa a aparecer pessoas, começam-nos a aparecer pessoas e começa-se, há um dia que eu começo a pensar e que se falava, que eu não percebia nada, não é? Mas falava-se de programação neurolinguística. Eu digo assim, bem, o que é que será? O que é isto? E comecei a explorar algumas coisas, e isto era tão que o que é que eu ia descobrir? Ia à estrutura subjetiva, não ia à objetiva, porque a objetiva era aquela que estava. E o que é que eu queria? Eu queria ir à minha estrutura subjetiva, acreditar um pouco e começar a trazer para dentro, não é? Daquelas coisas que tu ouvias alguém. Isto era daquelas coisas tão, às vezes tão incompreensíveis, que é alguém chegar a pé de ti e dizer-te, epá, parabéns, epá, excelente trabalho, fizeste isto bem e tal, e eu dentro de mim, aquele animal, a parte reptiliana a desconfiar, de não aceitar. Tanto que tu chegares a alguém e esse alguém eu não me entregar, porque aquilo que eu estava a ouvir e que me estavam a dizer não era aquilo que eu tinha cá dentro e não acreditava nisso. No fundo, tu não te estavas a permitir ver-te. Exatamente.
E aqui é que era a questão. Eu não me estava a permitir. E acredito que muitas pessoas, e nestes últimos anos tenho-me cruzado com muitas pessoas, que não se permitem. Mas esta estrutura que começa a perceber e a dizer que aquilo que eu transportava, as crenças, basicamente, que é disso que estamos a falar, que eu tinha, elas não eram minhas. Eu é que as fui buscar e incorporei-as em mim. E eu comecei, e houve quem me ajudasse, com certeza, porque isto não é. Todo o trabalho é feito, e eu tive sempre o privilégio de me cruzar com pessoas extraordinárias na minha vida, que me ajudaram e que me permitiram, não é? Que me permitiram. Aliás, não é. Só é necessário nós abrirmos, ou alguém que nos faça abrir. Eu às vezes tenho uma metáfora que eu utilizo aqui na zona, existe ali a Foz do Arelho, onde existem as amêijoas. E as amêijoas, quando vão para uma frigideira, para o calor, o que é que elas vão fazer? Há algumas que se abrem e outras que não se Não. abrem. Não é isso? Então, eu aqui utilizando esta parte quase metafórica, o que é que ela me vai dizer? Com a pressão que eu tinha à volta, com aquilo que me tinha à volta, eu tinha duas possibilidades. Era abrir, como a amêijoa, ou não abrir, como as Ou outras. não abrir. Claro. Ou não abrir. E eu permiti-me, não é? E utilizaste este termo muito bom, que é eu permiti-me, permiti-me, não é? Não, os outros simplesmente, e voltando à dita metáfora, simplesmente me deram o calor. Me deram a possibilidade de eu fazer. Mas eu é que me permiti. E neste processo de permissão, eu comecei a ir dentro de mim, à minha estrutura, que era subjetiva, que eu nem sabia que ela existia, Claro. porque nós nem sabemos, a maioria de nós nem sabe o que é que lá está, aquela estrutura, e eu permiti-me lá ir. Claro que é evidente, mais uma vez, houve ali alguns processos que eu resisti. Resisti em ver-me lá dentro. Porque havia uma coisa que eu tinha, mais uma vez, medo. Medo daquilo que eu ia encontrar. Tu achas que tinhas medo do teu sucesso? Sim, era. E esta era a primeira. Porque havia, não é? Havia uma coisa que me foi também incutida, isto são crenças que me são dadas, Claro que que é sim. penas que não se veem, não se sentem. E eu diria, se eu não as vir, não as sinto. Se eu Certo. não as sinto, fantástico. Pois. Ora, e muitos de nós passamos por um período que é aquele de não querer ver para não sentir. Não é? E eu conheço, aquilo que eu conheço eu controlo, aquilo que eu tenho aqui à minha frente. Agora, aquilo que eu vou lá, que eu não sei o que é que me vai acontecer lá, eu não sei o que é que eu vou ver. Houve algumas coisas que eu não quero acreditar em nada disso e pronto, e acabou assim, mexe-se nisto e eu sou assim, que aquele síndrome, não é? Que eu às vezes lhe chamo o síndrome Gabriel, eu nasci assim, continuei assim, hei de ser assim, e pronto, e está tudo bem, mas sempre em esforço. Claro que é evidente que este processo que eu começo e a programação neurolinguística ajudou-me brutalmente, não é? Com uma resistência muito grande, mais uma vez. Teve que ser com muito calor que a Meijo abriu, Depois, aproveitando isso. no fundo, tu ias abrindo as gavetas da tua casa interior muito devagarinho. Muito devagarinho. Muito devagarinho. Muito. Espera lá, vou abrir esta gaveta, mas só vou abrir um bocadinho e Isso. calma. Vai Isso. ficar aqui entreaberta. É isso. Eu recordo-me que a primeira vez
e num processo na programação neurolinguística, na primeira vez que se pede para se entrar, para fazer um relaxamento, para ir quase que a uma meditação, fecha os olhos, e eu digo assim: fecha os olhos, o quê? O que é que eu faço? O que é que eu tenho? Fecho os olhos, mas a determinada altura, de vez em quando eu abri os olhos para ver como é que a coisa ia. Controlares, porque é o abrir os olhos que é para controlares, exato. Exatamente. Exatamente. Para controlar. E isto era preciso. Eu acredito sempre. Que tu, quando tens medo de alguma coisa, quando o medo é muito importante. É, Eu agradeço a todo o medo que tenho e que tive ao longo da vida. E quero continuar a ter medo. Quero continuar a ter medo, mas quero ter muita coragem. Que é aquela parte que a coragem, não é? Às vezes as pessoas dizem-nos que coragem não há ausência de medo. pois não, pois A não. coragem é a força que tu tens, a perspectiva que tu tens para ultrapassares aquele obstáculo que está à tua frente. Mas tens que interpretar o medo, porque se tu não o interpretares, não é? Tens que o interpretar. Ele dá-te um sinal. E quando te dá aquele sinal, tu agradeces. Obrigado por teres vindo. Agora já sei o que é que tu queres, agora vamos em frente. Agora vamos nisto. No fundo, como alguém me ensinou já há muito tempo, nesta jornada que eu já assisti a muitas coisas do Joaquim, e quero continuar a assistir, como é óbvio, o Joaquim ensina uma coisa fantástica, que para mim tem um peso muito significativo na minha vida. Aprender a ressignificar. Ok, existe medo. Então vamos ressignificar o medo. Porquê? Porque o medo, o desalento, o desânimo, qualquer emoção, vem até nós para nos trazer mensagens. E cabe-te a ti recebê-las, interpretá-las e dar-lhes outro significado. Exatamente. Ressignificar. Por isso é que, quando eu atrás dizia que o que me estava a acontecer, o que me aconteceu, não era aquilo que provavelmente eu gostava, eu desejava ou achava que merecia, mas era aquilo que eu estava a precisar. E se eu vou lá buscar e dar o significado de utilidade, porque eu tive que ir buscar o significado de utilidade. Qual é que é o sentido de utilidade que eu tenho, que aquilo tem para depois nós podermos ultrapassar. Para podermos ultrapassar. E isso foi extraordinário. Com muito jeitinho. Não é? Com muito jeitinho. Eu às vezes utilizo o termo que é tem que ser feito com muita elegância. Exato. Isso. Isso. Exato. É isso. Tem que ser feito com muita elegância. E até vou acrescentando outro termo que vou partilhar também. Eu às vezes digo que faz isso de uma forma elegante e sexy. Exato. Também conheço. Também conheço Parece a afirmação tua, que é super empoderada. Faz de uma forma elegante e sexy. isso. É importante nós fazermos as coisas de forma, como eu estava a dizer, de forma elegante e sexy, digamos. No entanto, a minha resistência que havia a abrir, porque é aquele princípio das penas que não se veem e não se sentem. E então, tu tens essa resistência e eu fui. Por isso é um processo, como eu estava a dizer, um processo muito longo. Aliás, é um processo para a vida. Exato. É um processo para a vida. Uh, aparecem e depois vou encontrando algumas técnicas que me vão ajudando a descobrir as formas mais simples, atenção, formas mais simples, mas podem não ser fáceis. Eu aqui quero reforçar um bocadinho isto. Hoje, na área do desenvolvimento humano, fala-se muito em coisas fáceis. Isto passa de um lado para o outro, isto é tudo fácil, é fácil de fazer isto, aquilo ou aquilo outro. Eu acredito que não é uma verdade. Que não é uma verdade. Eu posso dizer que as coisas são simples. Não são é fáceis. É preciso o esforço, é preciso a dedicação, é preciso o caminho, é preciso o processo.
Daí este caminho sempre. Ainda hoje, passado alguns anos, eu encontro fórmulas que me parecem simples e às vezes óbvias, mas depois, quando eu vou o percorrer, eu tenho que o percorrer. Eu tenho que dar o primeiro passo e tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Existe uma estratégia que eu normalmente utilizo, que é a estratégia dos 80-20. O simples, a fórmula, tem 20%. 80% é o meu trabalho. Ou o trabalho de quem? Porque o trabalho tem que ir lá. Ele tem que existir, tem que lhe fazer. E aqui na área do desenvolvimento humano é tal qual como o tomar banho. Tem que ser feito diariamente. Não é? Porque se ele não for feito diariamente, tu não vais conseguir. Tu vais ficar tal qual como se tiveres 3, 4, 5, uma semana sem tomar banho. Não é? E isso é perfeitamente desafiante, digamos. É Mas porque, depois, traduzido um bocadinho e levando isto para os nossos hábitos diários, não é? Que são coisas tão simples, e que nós às vezes fazemos algumas resistências. Se calhar, para algumas pessoas é simples meditar de manhã, para outras é mais simples meditar à noite. Quer dizer, é simples, mas é como tu dizes, não é fácil. E, portanto, são estas pequenas mudanças que nós temos que persistir nelas e pôr lá sempre uma especiaria chamada consistência. Ok, bora lá. ou seja, tudo o que estás a dizer, nós temos que fazê-lo e depois incorporá-lo. Claro. Incorporar em nós. Não é? Incorporar. E nós, para incorporarmos, por isso o que me aconteceu a mim, é que eu, para incorporar algumas coisas, tive que libertar outras primeiro. Porque se eu não as libertar, se eu não tiver a capacidade de libertar, de deixar ir aquilo que efetivamente não era meu, eu é que achava que era, é que era, deixa-o ir, e deixar ir, eu acredito sempre que nós nunca devemos deixar ir as coisas de uma forma arrogante, zangada, nada disso. Devemos deixá-las ir de uma forma, perceber que elas um dia nos foram úteis. Nem que seja para nós as libertarmos. É tal qual como qualquer pessoa que te acontece todas as pessoas são-te úteis, agora tu, algumas tens que as libertar, deixá-las ir. Epá, está tudo bem, não há problema nenhum. Não é? Eu costumo dizer que é muito importante fazermos o trabalho de deixar ir em amor, porque quando nós deixamos ir em amor, a pessoa que veio até nós, ela cumpriu o propósito na íntegra. Porque se nós não deixamos ir em amor, isso vai ficar a ruminar dentro de nós e a pessoa não cumpre o propósito com que ela veio até nós. Porque tudo o que acontece, eu acredito piamente nisto, tudo o que acontece, todas as pessoas que chegam até nós são veículos. Sem dúvida. E, portanto, temos que aproveitar esses veículos, porque esses veículos levam-nos até ao encontro cada vez mais profundo. Claro, claro. Mas essa questão aí é o ficarmos, porque se alguma pessoa que me chateou, arreliou, alguma situação que me chateou e arreliou, se eu não a deixo partir com o amor, ela vai ficar dentro de mim a arreliar-me. E ela foi bem. Claro. Ela foi à vida dela, ela tratou de tudo isso e ela já não está, a situação já não existe e eu ainda estou a sofrer com ela. Por isso é que a dor é perfeitamente natural. O sofrimento é uma opção.
Correto. O sofrimento é uma opção. Agora, a dor é natural. É natural que aquele momento não seja um momento extraordinário. Então, o que é que acontece? Sentiste isso, mas agora a seguir vais deixar ir, porque não pode ficar em ti. Não pode ficar. E estamos a falar de coisas, de pessoas, de situações, seja o que for. Seja o que for. Vai ficar e deixa ir. E é a coisa mais. Olha, Joaquim, vamos avançar para aquela pergunta que já tem aqui uma sensação de estarmos quase a chegar ao final, não é? Porque nós esquecemos que estamos a gravar aqui uma, um, um podcast, porque nós tínhamos conversa para o resto da tarde, porque é delicioso conversar contigo. Quem é o Joaquim hoje com as três identidades integradas? O Joaquim, o Sobreiro e o Duarte. Então, se nós o pudermos, se pudermos colocar o Joaquim Sobreiro Duarte, não é? Porque ao fim e ao cabo é esta integração, o que é que ele é, o que é que ele é hoje? Para já, eu considero-me, para mim próprio, um desassossegador. Ou seja, eu desassossego-me de uma forma constante. Independentemente de tudo, eu desassossego. Coisa que não era possível se eu não tivesse arrumado algumas coisas dentro de mim. Porque quando tu não arrumas, não desassossegas. Não te consegues desassossegar porque isso é um perigo. Não é? Então tem isso. O desassossegador. E este desassossegador, eu, eu sinto que houve pessoas ao longo da minha vida que me ajudaram a ser o que sou hoje. E eu estou grato a elas. Estou grato a essas pessoas porque me ajudaram. Então, e ajudaram-me, e aqui está mais. Está ali no Sobreiro Duarte, que me ajudaram ali. Então, eu tenho aqui uma verdadeira missão, que é de retribuição. Eu tenho que retribuir aquilo que me foi oferecido e que me permitiram. Infelizmente, isto a vida é assim, as pessoas vão partindo e a maioria das pessoas que, que me permitiram isso já não estão connosco. Já estão noutro patamar. E agora aqui é uma questão de crenças. Eu digo que estão noutro patamar da vida. E eu não tenho hipótese de lhe fazer diretamente. Então, o que é que eu tenho? É de fazer às pessoas que se cruzam comigo. Que esta é a minha missão. Aquilo que me foi dado, que alguém me iluminou para eu descobrir alguma coisa em mim. Se eu tiver, sempre que eu tenho a oportunidade, eu devo de iluminar os outros para que eles possam descobrir alguma coisa que têm neles. E este é verdadeiramente o conjunto destas três identidades, ao fim e ao cabo, não é? Que aqui estão, elas têm têm o propósito. Porque o Joaquim, o que é que ele sabe? Ele sabe que aquilo que lhe aconteceu foi-lhe útil a ele. Tal qual como o Sobreiro de Duarte sabe que o que lhe aconteceu foi alguém que estava a ver e que também lhe foi útil. Então vamos integrar isto tudo e vamos permitir, não é, desassossegar-me, natural, porque é um desassossego quando aquilo que vem de fora cá para dentro, mas também eu perceber que posso que posso desassossegar os outros. Não é empurrar ninguém. E aqui às vezes nós andamos a querer empurrar pessoas e tens que fazer aquilo que eu digo e tens que fazer isto. Não. É levantar possibilidades, pôr as pessoas a refletirem e a pensarem. E cada um de nós vai decidir ou não fazer isso da forma como o entender. Agora, é um pouco neste sentido. Por isso, se eu me pudesse identificar neste momento por um rótulo ou uma coisa assim do género, era um bocado isto, era desassossegar-me a mim e desassossegar os outros à volta. Para quê? Para que todos nós, eu e eles, possam ser melhores.
Tu foste encontrando ao longo do teu trajeto, percurso, jornada, o que lhe queiramos chamar, tu foste encontrando âncoras. Vejo-me atrás de ti. Eu já Sim. tive o gosto de estarem nesse sítio, de tomar um café nesse sítio. Eu gosto muito da palavra sítio, porque acho que, não sei, tem ali uma energia especial. E o teu sítio é um sítio que transmite uma energia muito especial e muito empoderadora. Uh, Ao longo deste trajeto, consegues-nos dizer quais são algumas das tuas âncoras? Olha, a primeira âncora, a âncora que é mais, que para mim é o sítio, este sítio. Este sítio que eu o intitulei há alguns anos, esta parte, como a Casa dos Sonhos. E isso é um sítio que é uma âncora. E é aqui que eu penso, aqui que eu me desassossego, aqui que. Este é um sítio. É um sítio que eu quero, é muito, não é uma questão de propriedade, mas é muito meu, não é uma questão, não é uma questão de propriedade nem nada disso, não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu sinto que é meu, não é? Nesse sentido, mas aquele que eu coloco e gosto de pôr à disposição de toda a gente. Gosto, faz muito sentido. Depois criei uma âncora, não é? Que ao fim e ao cabo que ali está ali daquele lado, que é um tigre, que ele me permitiu, na altura, ele permitiu-me ressignificar aquela criança. E ele está ali, e eu olho para ele e ele para mim, e a gente conversa bem, estamos ligados, e isso faz-me lugar aqui, e quando nós falamos quase na âncora, e aqui no meu ponto de vista, é criares o teu lugar seguro. Aquele lugar em que tudo flui. E aquilo que está dentro de ti. Outra âncora de ficar mais tranquilo é efetivamente também a própria natureza, que me aproveita, que aproveito, tenho um privilégio de encontrar a natureza que depois, porque eu sei que eu faço parte da natureza. O ser humano faz parte dessa natureza. E eu venho da natureza e hei de chegar à natureza um dia qualquer. Não é tudo, porque a natureza é algo que para mim podemos dizer, é tudo natural. E então eu venho não é, de um sítio e vou chegar a esse sítio que continua a ser natureza. Não importa se é amanhã, se é daqui por 20 anos, daqui por 30, 50, não importa. Não há problema nenhum, não estou nem com medo, nem com pressa. Não há aqui nada. E é entregar. Todos os dias me tenho que entregar a essa natureza, entregar-me esse espaço. E isso, para mim, já é um espaço de segurança, tranquilidade, e estas são as ditas âncoras, digamos assim, que eu tenho em termos físicos, espaciais, digamos, não é? E em termos simbólicos, não é? Porque aquele tigre simboliza para mim muito. Não é? Qualquer um de nós, se olhar, ou de vós, se olharem para ele, não tem uma simbologia, para mim tem outra, pronto, ela que seja assim, e depois a dita natureza. Olha, Joaquim, em jeito de final, não é? Porque temos que finalizar. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por estares aqui presente e agradecer por estares presente na minha vida. E este presente na minha vida, às vezes as pessoas acham
que precisamos de estar sempre agarrados ao telefone ou a mandar mensagens, etc, etc. A vida vai-me também colocando algumas coisas à frente e vou sentindo porque eu sou uma mulher de emoção. Eu e o Joaquim não somos de estar agarrados ao telefone, mas sinto-me ligado ao Joaquim de uma forma às vezes até inexplicável. Porque se eu mandar uma mensagem ao Joaquim, seja a hora que for, ele poderá não me responder naquela hora, porque às vezes a hora até poderia ser eh, inoportuna, mas o Joaquim dá-me sempre resposta. E, portanto, a presença do Joaquim é uma presença presente. Sim. Agradeço imenso. E ele sabe que a minha presença também é uma presença presente. Eu sei que ele assente, porque eu queria-vos trazer este Joaquim aqui hoje, que está sentado nesta cadeira preta e que era o homem que abria gavetas de uma forma muito lenta e tinha medo e agarrou no medo e ressignificou. E hoje é um homem que grava meditações de uma forma maravilhosa. Eu tenho uma meditação gravada pela voz do Joaquim, gravada no meu telemóvel, que ainda hoje a ouço inúmeras vezes. E, portanto, o homem que abriu os olhos para controlar, ele hoje faz exatamente o contrário. Ele faz meditações para ele e para os outros. E é muito bonito trazermos histórias aqui destas, de rasgares, em que não existe idade, não existe tempo, não existe nada. O que existe é uma vontade para rasgarmos. Às vezes era mais fácil nós pegarmos no tecido e cortarmos o tecido e desistirmos. Porque nós, quando cortamos um tecido, desunimos. Ok, o tecido fica ao meio. Mas à medida que vamos rasgando, vamos moldando. E à medida que nos vamos moldando, vamos nos ajustando. E daí ter tanto significado para mim hoje trazer o meu Joaquim Sobreiro Duarte com estas 3 identidades em total integração e que sirva de inspiração para todos vós. Quando vocês pensarem que existe uma idade, existe um tempo para fazer alguma coisa, não. Pá, mandem uma mensagem ao Joaquim Sobreiro Duarte, ele está nas redes sociais, é um homem da comunicação, ele desassossega, porque é este o propósito dele, é mesmo desassossegar. Ele reúne pessoas, ele faz coisas maravilhosas. Antes de começarmos esta gravação, nós estávamos a falar de uma coisa que ele vai fazer e depois irá divulgar. Joaquim, obrigada por me desassossegares em 2017. Sou-te imensamente grata por continuas-me a desassossegar, mas é um desassossego muito bom. Obrigada de coração. Obrigado. Eu é que estou grato por me cruzar contigo, pelo universo nos permitir isso, e dizias uma coisa tão interessante que não é as vezes que nós falamos, é aquilo que nós sentimos. Porque não é as vezes que tu falas com pessoas, com a mesma pessoa, não, é aquilo que tu sentes. Quando há uma necessidade, tu estás lá. Quando sentes, e sentes que. E o sentir é a coisa mais interessante que existe na vida, não vale a pena estar. Dizemos, mas podíamos estar todos os dias, poderíamos, está bem, mas não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Por isso é que eu estou grato. Obrigado por todas as palavras que disseste. Se as disseste é porque as sintes. E se as estás a sentir, olha, eu agradeço e fico com elas também. Não é? E fico com elas. E da mesma forma, ao dispor, hoje e sempre.